Bom, passo agora a palavra para o professor Ricardo Ciama. Bom, primeiramente, queria agradecer o convite da comissão organizadora aí, que está de parabéns com o evento. Acho. Infelizmente, não pude participar de ontem, das palestras que ocorreram ontem, mas as que eu vi hoje realmente abriram, assim, não conhecia, por exemplo, o trabalho de Shannon, o trabalho de mestrado dele. Até brinquei com alguns colegas, né, depois de ver a exposição e ver o que foi feito no mestrado dele. Falei, olha, meu trabalho foi um lixo, não foi feito. E de fato foi, olhando assim, a beleza, o que foi exposto, né, o resultado que ele chegou, é impressionante. E acredito que tenha sido convidado também, não como o professor Bento falou, não por ser especialista na área de teoria da informação. Sou talvez usuário com certa proficiência das ferramentas que foram desenvolvidas, e quando eu fui convidado, né, e vendo também os outros convidados, né, os convidados de peso para a mesa, eu fui me preparar, fui atrás na internet e ver algumas referências, né, do que havia sido discutido anteriormente sobre isso, né, pensando talvez apresentar opiniões sobre o futuro da teoria de informação. E um dos artigos que eu achei, não tive tempo de ler muitos, né, mas na verdade é um relato sobre o que ocorreu numa conferência em 1994, teoria da informação, que foi realizada na Rússia. E já fiquei um pouco espantado, né, e também um pouco receoso de participar e falar besteira na mesa aqui. De pelo menos dos 5, 3 eram nomes que eu saltaram aos olhos. Um era o Fourney, outro Blaibus, e tinha o Sérgio Verdugo aqui na mesa, falando sobre o futuro. Na verdade, o título do painel era muito parecido, a teoria de Shannon, presente e futuro. E lendo depois o relato, você vê que muito do que foi discutido, de fato, depois apareceu, foi desenvolvido muito a fundo, né, e chegou a resultados bem interessantes. Na época, comentava-se do estudo, por exemplo, de códigos turbo, depois equalização turbo. Foram resultados que estavam acontecendo naquela época. E daí, falei, bom, vamos tentar pensar então, agora eu, cara, o que eu imagino que poderia ser para o futuro, ou pelo menos alguns passos à frente aí do que a gente está hoje. E isso em cima de 2 problemas que eu venho trabalhando, né, já trabalhei há um tempo, e o outro mais recente. Um deles, que foi tratado na palestra do professor Daniel, que está relacionado ao processamento de sinais, filtragem, né, e separação de fontes. E como foi exposto, foi um problema cuja solução, a fundamentação, a formulação teórica dele, dependeu, obviamente, do uso da teoria de informação. Na verdade, sem ela não havia sido possível formalizar o problema, né, e a solução que foi dada para esse problema, que foi dada na forma da análise de componentes independentes. Depois tem várias outras que se seguiram na sequência. Mas mesmo que ainda existam, a gente já conte com um número bastante grande de estudos, né, de ferramentas em cima desse problema, acho que tem vários pontos em aberto nesse problema de separação de fontes que podem ser atacados também com teoria de informação. Um deles remete à minha defesa de doutorado, que o professor Palazzo também fazia parte da banca. Ele comentou, fez uma pergunta que imagino que o João Marcos, o orientador da época, gelou a espinha, porque falou, ele não vai saber responder. Mas eu tinha lido um artigo antes, justamente falando sobre isso, que era sobre cifragem, associação de cifragem com o programa de separação de fontes. De fato, né, até mesmo resgatando um pouquinho a fala do professor Daniel, você vê que as coisas estão voltando, estão juntando, né? A parte de análise de componentes independentes, considerando alfabeto finito, né? Está tendo uma ligação com teoria de código, né, que foi desenvolvida de maneira totalmente independente. A análise de componentes independentes veio de muito tempo. Então, acho que para esse problema que se configura um programa de separação de fontes que a gente chama de mistura subdeterminada, no qual você tem um conjunto muito grande de sinais que você quer estimar, mas você tem poucos sensores captando esses sinais, a gente tem vários desafios a serem vencidos. E ainda não se entende muito bem, por exemplo,
até que ponto eu consigo recuperar esses sinais, quão bem eu consigo recuperar esses sinais nesse contexto. E isso tem também muita ligação com o problema estudado em comunicações, por exemplo, capacidade de canal múltiplo acesso. Você tem vários transmissores, você quer saber a capacidade desse canal tendo a interferência de vários usuários, nesse caso. No caso de separação de fontes, a gente está considerando não sinais de alfabeto finito, mas sinais que assumem quaisquer valores aí. Mas eu acho que para isso a teoria de informação pode ser interessante. Né? Eu já vi alguns trabalhos, né, nessa linha, mas acho que ainda tem coisas a serem desenvolvidas. Quem sabe, depois de muito esforço, aí a gente consiga contribuir para essa área. E outro assunto que eu queria colocar também, que vejo como um avanço da teoria de informação, relaciona a aplicação numa área bastante diferente a princípio, mas que também tem muita relação com comunicações, que está ligada à neurociência. Na verdade, falar de neurociência, a gente está falando de um leque muito amplo, aí, de camada bastante de nível de abstração bem alto, né, e camada mais de hardware, digamos assim, está ligada à conexão física de neurônio. Mas uma das aplicações que o pessoal tem trabalhado, né, em neurociência, tem uma interface dentro da engenharia, é na chamada de interface cérebro-computador, Brain-Computer Interface. E para isso, essencialmente o que você quer? Você quer estabelecer um canal de comunicação do cérebro da pessoa para o computador. Só que nesse meio do caminho tem algo que é altamente não linear, que é o cérebro. Então estudar, né, de que maneira, ainda o estudo está muito incipiente nesse tipo de análise, né, de como é que ocorre, como é que se forma esse canal de comunicação, como é que eu modelo esse canal de comunicação. E dando um exemplo até que o pessoal do grupo ligado ao professor Ramos aqui está estudando de interface cérebro-computador, que é um tipo particular de interface baseada no fenômeno de SSVEC, que é potencial visual evocado de estado permanente. Essencialmente quando você fixa o olhar no estímulo visual que está piscando em uma determinada frequência, o sinal cerebral que você capta, principalmente no córtex visual, ele vai ter uma componente lá que sincroniza em frequência com o estímulo visual que você está prestando atenção. Então, de alguma forma, tem um canal de estímulo visual lá, está produzindo um sinal visual, e depois está passando pelo cérebro, né, e você está captando depois no eletroencefalograma de uma forma que não é obviamente uma senoide, mas tem essa componente senoidal na frequência. E talvez, nesse caso, você também possa explorar essas ferramentas, né, justamente de transferência, maximização de transferência de informação, por exemplo, do lado do sinal visual e do sinal captado, ou mesmo como já ocorre, né, o professor Von Zuben comentou de redes complexas, né, o pessoal usa muito isso para tentar modelar conexões cerebrais. Será que existe um mecanismo por trás que rege, por exemplo, como é que eles vão se organizar? Esse princípio Infomax, que também foi comentado, que é baseado na teoria de informação, será que ele de fato age, né? Ele ocorre na prática? Em alguns casos parece que sim, mas em outros ainda é totalmente aberto. Eu acho que é um campo vasto para a teoria de informação, de aplicação da teoria de informação, que pode trazer resultados bem interessantes aí, no avanço dos estudos que estão em curso agora. E só para fechar, esquecendo de mencionar, relacionado ao primeiro problema que eu falei, que é no caso de separação, desconvolução, enfim, de recuperação de sinal, uma informação no outro ponto que foi distorcida pelo canal. Essencialmente é o problema tratado por Shannon, que a gente observou recentemente, também, ao invés de explorar como era explorado antigamente as hipóteses de gaussianidade e linearidade, você buscar outro tipo de característica dos sinais para tentar fazer essa recuperação de maneira mais simples, ou mais, de fato, né, recuperar esses sinais, que deu origem, portanto, às técnicas baseadas na teoria da informação, mas de uma outra via, o pessoal estava procurando outras características, dentre elas a característica de esparsidade, que está ligada à representação do sinal e está ligada também a um outro teorema bastante importante que, em geral, pelo menos eu na minha graduação, lembro de ter sido apresentado sem dar o crédito merecido ao Shannon,
que é o próprio teorema da amostragem. Então a ideia de você recuperar sinais esparsos, e com isso você não precisar ter uma amostragem regular do sinal, e isso possibilitar a recuperação do sinal mesmo em ambiente, nesse caso de misturas parametrizadas, também está conectado com o trabalho de Shannon, embora a gente não tenha, em geral, essa conexão. Pelo menos não é evidenciado isso, lembrado isso quando é apresentado o teorema de Nairt, de Shannon. Mas, bom, na minha visão, pelo menos nesses dois trabalhos, né, eu vejo ampla possibilidade de aplicação e de desenvolvimento, talvez, de novas ferramentas e resultados, né, ligados ainda a essa ideia lançada por Shannon. Espero ter alguma contribuição, muito provavelmente a Kendas, que o Shannon mostrou no teste de mestrado, muito menos que ele apresentou depois do trabalho de teoria da comunicação, mas a gente continua aí brigando e tentando produzir bons resultados sem ser. Mas era isso que eu tinha para falar.